Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Esta semana estivemos a estudar a lição número 4, que tem como título Digno é o Cordeiro, e durante a lição vamos nos focar mais em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Exatamente, é uma cena que se desenrola na sala do trono do céu e que nos traz de uma forma mais simbólica do que a mensagem, do que as mensagens anteriores, que eram direcionadas não só para o tempo do fim e ao longo de toda a história da Igreja Cristã, mas direcionadas também para aquelas igrejas específicas daquela altura. Exatamente. Agora passamos, digamos, para uma fase nos capítulos 4 e 5 em que a linguagem é mais simbólica e que o que nos vai mostrar ou revelar é que Deus esteve sempre ao controlo da história e o plano da salvação e as consequências desse plano da salvação, não só a nível terreno, mas também a nível do universo e digamos, do céu, por assim dizer. E depois outro pormenor interessante é que este livro de Apocalipse, seja ele qual o capítulo for, nós temos que perceber que não pode ser lido de uma maneira solta, não é? Ou seja, não podemos pegar aqui, agora pegamos este capítulo, depois vamos buscar outro. Isto há sempre uma continuidade. E é engraçado que o autor da lição, por diversas vezes, foca a dizer que, tal como vimos a semana passada, não é? Faz uma ponte entre o que já foi estudado e o que estamos a estudar. E é importante, e tu estavas a falar bem, esta linguagem simbólica. Geralmente, quando temos uma linguagem simbólica, requer mais estudo, não é? Requer uma maior, como direi, aprofundar mais o tema, não é? Eu acho que algumas lições nós, se infelizmente tivermos uma semana ou outra sem estudar, consegue-se recuperar. E eu lembro-me que desde a primeira lição deste termensário que disse, por favor, vai ser muito complicado se deixarmos de estudar alguma parte. Exatamente. Porque depois não vamos conseguir. Outro ponto que eu ressalto sobre isso que estavas a falar, Bruno, é que a interpretação correta do Apocalipse, desta parte mais simbólica, requer uma ajuda que vem do Antigo Testamento. E que estes simbolismos eram, digamos, apresentados num contexto de quem dominava a história toda do Antigo Testamento, do povo de Israel, e por esse motivo usava essa história e esses símbolos para escrever agora este Apocalipse, esta revelação. E é sempre importante termos isso em conta por causa destes mesmos símbolos, não é? E a lição começa por falar o digno é o Cordeiro. Mais à frente vamos ver que o que é que simboliza, lá está, este cordeiro. E depois passamos para a sala do trono celestial. E aqui podemos ver que houve uma personagem que teve o privilégio, não é, de ter uma visão e poder conseguir ver, ter uma visão panorâmica desta sala, não é? E conseguimos ver que existem diversos símbolos nesta sala. A própria personagem, estamos a falar aqui de João, não é? Quando vê também, acredito que ao início ele ficasse assim um bocado perplexo, não é? Assustado, não é? E tentar perceber todos aqueles símbolos. E é engraçado ver o que o que mais me fascina neste tipo de visões e destes tipos de símbolos, é aquilo que eu já disse por diversas vezes, é que é impressionante como não há nada que seja por acaso. Há aqui um pormenor que mais à frente vamos falar, se calhar, da parte do arco-íris. Nós sabemos que o arco-íris foi uma promessa que Deus fez. O porquê de agora aparecer o arco-íris é impressionante como é que está tudo ligado, desde o início até ao fim, e algo que a meio se calhar não faz sentido esta visão, ou este símbolo não faz sentido, e depois no final nós conseguimos perceber afinal... Esta sala do trono celestial, não é? Que quando nós vamos ao livro de Ezequiel, vemos que a descrição é muito idêntica. Exatamente, sim. Quer dos seres que estavam presentes, quer do espaço físico em si. Tal e qual. E nós encontramos aqui pedras preciosas, muita luz, muito brilho, digamos assim. O arco-íris por trás do trono. Um trono. Depois temos, para além deste trono,
digamos, central, temos 24 tronos com 24 anciãos, não é? Depois mais temos um símbolo. mais um símbolo. O que é que são estes 24 tronos? O que é estes anciãos? Porque mais à frente vamos ver que o ser um ancião tem um significado também. Exatamente. Depois temos 7 achotes, que significam os 7 espíritos. Os 7 espíritos, que já tínhamos visto na lição anterior. E depois temos um mar como de cristal, 4 seres viventes, não é? Exatamente. Um com uma forma de leão, com o aspecto de um leão, de um touro, outro de homem e outro de águia, com 6 asas, muitos olhos, portanto uma linguagem aqui rica de simbolismos e que é difícil se não tivermos atenção e se não tivermos... Eu até lançava aqui uma sugestão, era que todos nós fizéssemos uma chave, aquilo que se chama uma chave do Apocalipse, em que pomos 7 espíritos significa isto. Fazer uma legenda, não é? Trono, aquilo. O ancião, aquele outro. E há outro pormenor engraçado, que com tantas imagens e todas elas podem nos causar alguma estranheza, porque não é normal ver com não sei quantos olhos, cabeças, isto e aquilo, outro, que às vezes eu até penso que, e acontece com frequência, quem vê desenhos das crianças, quando fazem aqueles desenhos todos para nós esquisitos, né, para os adultos, e quando tu perguntas a uma criança o que é isto, e ela facilmente diz, olha, é a minha família, ou é isto, ou é aquilo. Mas só ela no é que mundo, percebe, não é? Só ela é que percebe, não é? Mas ela percebe porquê? Porque foi ela que fez aquilo e consegue perceber. E nós aqui, como dizes e bem, era importante fazermos a tal agenda, perceber o que é que significa isto, o que é que significa aquilo. E há outro pormenor engraçado, deixa-me só dizer isto, Apocalipse 4, fala-nos um pouco do Deus, exalta o Deus Criador, não é? E depois o Apocalipse 5 fala da outra vertente, né? do nosso Deus como Salvador do Salvador. Cordeiro, não é? Exatamente. Eu acho que o que eu gostei aqui logo neste início, nesta parte do trono, foi que explica perfeitamente o que é que está em jogo. No fundo, o que é que está em jogo aqui entre Deus e a humanidade e Satanás. E os mundos criados. E nesta sala nós encontramos este trono que simboliza a soberania de Deus e a sua autoridade governativa sobre a criação. Portanto, quem se assentava sobre o trono era o rei, era quem decidia, quem tomava as decisões. E, portanto, este trono, Deus está a declarar que eu, como fui o Criador, sou eu que tenho a soberania sobre a minha criação. Tem o direito de governar, não é? De governar. E depois temos o arco-íris, que é uma referência às promessas de Deus. Interessante, não é? Que Deus não associa a uma... Podíamos imaginar um Deus impositivo, digamos assim, que fazia uma governação dura, digamos, de imposição, mas associada a esta manifestação de não, eu é que sou o Criador, eu é que sou o soberano, há um arco-íris que diz que promete, há uma promessa e eu cumpro as minhas promessas e vocês são importantes para mim, a humanidade é importante para mim. Há uma frase que eu achei muito interessante que nos diz que o problema central do grande conflito entre Deus e Satanás tem a ver com uma única coisa, o direito de governar esta terra, não é? E nós vemos que até no livro de Jó, quando há aquele concílio no céu e Satanás apresenta-se como vim de passear pela terra como um soberano que vai dar uma volta pelas suas terras. É isso mesmo. É interessante ver esse pormenor. Há aqui um versículo que eu também gostei muito da lição, que fica em Apocalipse 5:12, passando da parte do Criador para a parte do Redentor, em que diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. A lição depois até tem aquela pergunta que esperança extraordinária oferece este ensino no meio de um mundo cheio de dor e de confusão, não é? É verdade, esta é uma esperança e aquilo que aparentemente seria uma derrota, que era a morte na cruz, tornou-se aqui é exaltado como a mesmo. mais-valia deste Cordeiro e que esse ato, que olhando de fora parece uma aparente derrota, é isso que o torna digno de ser adorado
e de poder fazer outras coisas que mais à frente vamos ver na lição, não é? Depois vamos falar também um pouco sobre a Assembleia Celestial na Sala do Trono. E vamos aqui falar dos tais anciãos, o porquê, dos 24. Há aqui, até podemos já começar por aqui, há aqui uma situação na lição que eu desconhecia. Também não é dada a certeza absoluta, mas fala-se que estes 24 têm muito a ver com aqueles que ressuscitaram na altura de... Quando Cristo foi crucificado, não é? Exatamente. Essa parte também foi interessante. E é engraçado ver que o título de anciãos na Bíblia é sempre usado para quem? Para os homens. Para homens. Para homens. Não anjos, não seres angélicos. Exatamente. Portanto, e então, isso... se nós tivermos em atenção que no trono estavam 24, né? E até mesmo este 24 também tem uma razão de ser, né? Os 12 mais 12. Dois né? conjuntos de 12. Os dois conjuntos de 12. É engraçado ver estes símbolos todos associados uns aos outros, é impressionante esta... Eu pensei aqui nesta parte, os 12, não é? Que representava a totalidade do povo de Deus. Eu lembrei-me de uma coisa, 12 podiam ser do povo de Israel. Sim. E os outros 12 dos gentios que se haveriam de converter. Não é? Como Paulo falava muito disto, que a reconciliação que Deus fez, que Jesus fez com o seu sacrifício, dos dois povos, fez só um. E aqui, não sei, foi um pensamento que me veio à cabeça quando estava a estudar, estes 12 que fazem os 24, 12 ser o povo de Deus, digamos assim, por nome, e depois os outros, aqueles que eram gentios, e que depois foram chamados, esses serão outros 12. E é engraçado que todos eles tinham um propósito, né, nesta situação, que era curvarem-se em adoração perante o Cordeiro, não é? Perdão. E é interessante que estes... repara, estamos numa sala especial com o Deus Criador do Universo e Ele convida 24 seres humanos para estarem exatamente, lá dentro, é isso mesmo, para estarem perante ali. Ele. Portanto, este é um Deus que ama de tal maneira a humanidade que não se consegue afastar de nós. Apesar do pecado. Nem se esquece. Não se esquece. Não se esquece. Apesar do pecado. Apesar da escolha que Adão e Eva fizeram. Deus não desiste de nós e está sempre a querer nos chamar para mais perto. E a presença destes homens, nestes tronos, nesta sala, é de uma valorização, do engrandecimento de quem é o ser humano, que para mim foi extraordinário poder-me aperceber de que Deus quer estes homens lá para representantes de toda a humanidade nesta sala especial. E a lição fala nisso, depois até mesmo em relação aos 4 seres viventes, né, que simbolizam os seres gloriosos que servem a Deus. As asas que simbolizam a rapidez com que cumprem as ordens de Deus, e depois os olhos, é engraçado, que simbolizam a inteligência. Nós temos aquelas expressões de estou-te a ver, sim. 4 olhos veem melhores que 2, né? Porque, pronto, e então é engraçado ver isto, mas conseguimos ver que Deus, como estavas a dizer, o céu e a terra estão sempre representados nesta sala. Nesta sala. Engraçado. Deus fez questão de ter não só os seres celestiais, com estes 4 seres viventes, os anjos, milhares e milhares de anjos que nós vemos a seguir, e depois estes 24 homens que representam a terra e o céu representados nesta sala. É como se conseguisse reunir ali uma amostra daquilo que foi criado, daquilo que para estar ali representado naquele trono. E repara, Deus criou tanta coisa. Só o universo que nós temos conhecimento. Por que motivo é que haviam do homem ser chamado para lá, não é? Mas isso podemos pensar depois do momento musical que vamos assistir. Custa jogar a vida, esperar pela partida e correr até à meta, onde sabe estar o prémio, a coroa.
esperança repetida tantas vezes em silêncio, quando as trevas me assustavam e o medo que rondava, assim expulso se afastava. Vislumbrando de fugida a negrura da ferida que o mundo alimenta e acalenta no seu peito de injustiça. Tens de ter algo a dizer, depende do teu querer, mesmo que em agonia te sintas desfalecer. Saberás o que fazer, saberás enfrentar um medo maior, correrás sem parar para um futuro melhor. Usarás o braço forte do Senhor, que estará ao teu lado, não deixando o mal chegar ao teu redor. A vida é triste, mas resiste. Saberás para que é que existe, se buscares diligente a resposta inteligente que desvenda o passado e o futuro, o presente repetente e a voz da esperança que seguros nos sustenta e para o céu nos orienta. Saberás enfrentar um medo maior, correrás sem parar para um futuro melhor. Usarás o braço forte do Senhor, que estará ao teu lado, não deixando o mal chegar ao teu redor. Saberás enfrentar um medo maior, correrás sem parar para um futuro melhor. Usarás o braço forte do Senhor, que estará ao teu lado, não deixando o mal chegar ao teu redor. Ao teu redor, ao teu redor, ao teu redor. Este belo momento musical e voltamos a esta sala especial no céu, onde temos
temos o trono de Deus e havia Um livro especial, digamos um livro assim. especial também, não é? É um rolo, não é? Selado, que todos, se calhar, eu imagino o João a ver isto, né? Todos olham para aquele rolo, mas ninguém se atreve, digamos assim, a abrir. É engraçado ver. Tinha que ser, se o rolo era especial, tinha que ser. Só poderia ser alguém especial para poder. É interessante poder que abrir, João, há aqui um momento, parece, de indecisão ou de espera, em que não havia ninguém com as credenciais, digamos assim, exato. para poder abrir este rolo selado. E João chorou, não é? João chorou, porque ficou provavelmente angustiado, ansioso, então, mas e agora como é que vamos fazer isto? E aquele rolo selado, o que é que tinha? Não é? A lição explica isto, não é? Escrito por dentro e por exatamente. fora, não é? E depois até diz que, assim, em resumo, até poderíamos ver como um rolo, imaginar aquele rolo selado como as soluções, não é? Diz que continha o mistério de Deus, não só dos seus planos para resolver o problema do pecado, mas também para salvar os seres humanos. Digamos que dentro daqui estariam várias coisas. Exatamente. Desde a história toda da humanidade. Com todos os acontecimentos, mas também o plano da salvação. Plano da salvação. É? E era isso que estava presente, mas não havia ninguém para que pudesse abrir aquele mas rolo. depois vem alguém, não é? Vem alguém especial que tem todas as características necessárias para poder abrir este livro, e esse alguém é identificado como sendo o Leão de Judá, não é? Aquele que alcançou o trono e através do seu sacrifício tornou-se digno de abrir o livro, não é? Digamos que a lição fala-nos aqui desta crise, que era o momento em que não tínhamos ninguém para abrir o livro, não é? E de repente vemos que tem que ser esta pessoa, digamos assim, especial, que como estavas a dizer, que é digno de abrir este livro. Não é? E nesta altura Jesus torna-se efetivamente o nosso mediador no santuário celestial, em que ele vem... torna-se o digno cordeiro, não é? O digno cordeiro, e que através do seu sacrifício, digamos que o seu sangue, com a sua morte, pode abrir este livro e pode, a partir daí, interceder pela humanidade. Já que venceu, não é? É como se fosse o culminar. Digamos que o mundo foi criado por Jesus, não é? A humanidade foi criada à imagem de Deus, o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai estavam presentes na criação. Este mundo foi usurpado, foi roubado por Satanás, digamos assim, mas Cristo veio e voltou a pagar por aquilo que já era seu, e depois é como se para fosse recuperá-lo. Recuperar, é isso. Há aqui depois a lição foca-nos aqui, paralelamente a estes símbolos todos, uma ideia, e até veio nos comentários, a ideia de que, e é algo que já falámos noutras lições, da necessidade que há de nós termos este acompanhamento e esta comunhão diária com Deus. É engraçado ver que, e a lição diz-nos mesmo isso, que quanto mais tempo nós passarmos com Deus, maior a probabilidade de nós conseguirmos espalhar essa mensagem às pessoas que nos rodeiam, maior a probabilidade de nós, primeiro, termos a certeza e percebermos o que é que a lição nos quer dizer, e também o de pormenor, ver o outro lado. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, então mais irritado, digamos assim, irá ficar o inimigo e mais fortes vamos ficar nós estando com Deus. É engraçado ver, para além destes símbolos todos, que a lição não se esquece deste grande pormenor. Não é? E desta parte prática, não é? Exatamente, é desta parte prática. Eu esta semana estava a estudar um assunto, não vos vou amassar com isto, mas que é interessante, que é, no nosso cérebro nós temos sinapses, portanto os neurónios comunicam uns com os outros, e quanto mais tu fazes uma coisa, ou ativas determinados circuitos no teu cérebro, por exemplo, tu contemplas mais uma coisa,
isso ativa um circuito no teu cérebro, e quanto mais tu vês aquela situação ou aquela imagem, mais aquele circuito fica fortalecido porque é estimulado. Ok. E isso faz com que aquele circuito não seja eliminado, se fortifique e se mantenha. Enquanto que outro circuito que não é estimulado, ou outras sinapses que não são estimuladas, são posteriormente eliminadas porque deixam de estar ativas, deixam de fazer sentido. Agora, aplicando isto à nossa vida espiritual, se nós passarmos mais tempo com Deus, as sinapses que nos ajudam a ter um caráter, a ter um comportamento mais semelhante ao Deus, vão sendo fortificados. Estarão mais ligadas. Mais ligadas, mais fortes, mais ativas. Enquanto o contrário, se tu passas pouco tempo com Deus, aquelas sinapses vão ser mais fracas e podem ser eliminadas. Isto requer sempre se não uma for alimentação. alimentado. É verdade. Nós temos de nos ir alimentando constantemente. E é interessante que este cordeiro, porque é que ele é digno? Pelo sacrifício, e quem é que o adora? Há aqui 3 grupos, digamos, de seres ou entidades que adoram este cordeiro. Exatamente. Temos os 24 anciãos, os 24, portanto, toda a humanidade. Que representa toda a humanidade. Não é? Depois temos os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes que representam, podemos dizer, os seres criados por Deus, excluindo a humanidade. E excluindo o terceiro grupo, que é os anjos criados por Deus e que servem Deus. E que esse número era bastante... Incontável, praticamente. Não é? E depois diz-nos que, em Apocalipse 5:12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Portanto, a adoração é o grande ponto. E todos eles focados nesse ponto, né? Da adoração deste cordeiro. Estes homens e estes seres e estes anjos curvam-se perante o cordeiro. E, portanto, vemos aqui mais um ponto central nesta luta, neste grande conflito, que é a questão da adoração. Satanás quer ser adorado como o Senhor desta terra. E há aqui outro pormenor, é que aqui tu consegues ver que nenhum deles tem dúvidas de quem é que deveria ser adorado. Ser o objeto da adoração. Exatamente, é isso mesmo. Depois há aqui outro pormenor fundamental, não é? Que passamos para a importância que teve o Pentecostes. Não é? Agora, se nós lermos a lição de uma maneira assim um bocado distraída, pensamos, então, mas este acontecimento já foi, está a ser, ou ainda vai ser? Ou é no futuro? O que é que os irmãos acham? Acham que esta cena, na sala do trono de Deus, no céu, já foi, está a ser durante este momento, ou ainda vai acontecer no futuro? Vai acontecer, não é? Mas nós conseguimos perceber o que é que aconteceu, não é? Mais uma vez, nós, ao fim destes anos todos, temos sempre o privilégio de saber, em grande parte das histórias, o seu final. Não é? É verdade. Aqui, eu lembro-me de quando Maria Madalena foi até ao sepulcro e quis tocar em Cristo, ele disse, ainda não me toques porque ainda não subi ao meu Pai. Depois ele passa aquele tempo com os discípulos e acaba por, como lemos em Atos capítulo 1, ascender ao céu. Ascender ao céu, sim. E a seguir o que é que acontece? Os discípulos, não eram só os 12, eram muita gente, recolheram-se a uma casa, não é? Ficaram juntos, orando, à espera do quê? De uma promessa que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito, que era a promessa do derramamento do Espírito Santo. E é interessante que a lição faz aqui a ligação entre este dia em que este Espírito Santo é derramado de uma maneira extraordinária, digamos em dose industrial, digamos assim, não é? De uma maneira muito intensa no dia de Pentecostes. E esse dia está associado com esta cena que ocorre na sala do trono, quando há os 7 espíritos que simbolizam a ação completa do Espírito Santo. Sim. Portanto, estes 7 espíritos são enviados à Terra. Isso. E o que está aqui simbolizado é este derramamento e é engraçado do Espírito Santo. Que a partir deste momento, e a lição menciona isso, Jesus passa como se fosse o nosso mediador, não é? É verdade.
passa a ser o nosso mediador no santuário celestial. E o que é que serve, se nós formos a ver bem, o que é que significa um mediador? Um mediador geralmente significa, ou seja, quem recorre aos seus serviços, arranjar as melhores soluções, ou os melhores produtos, ou arranjar aquilo que vai satisfazer as necessidades do cliente que procura este mediador. E aqui nós conseguimos ver que Jesus passa a ser o nosso mediador no sentido de nos salvar. Verdade. E é interessante que aqui isto é rico de simbolismo. Assim que Cristo é entronizado, ou seja, é reconhecido como soberano, cordeiro digno da adoração. Há o derramamento. Há este derramamento do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é enviado à sua igreja quando ele é entronizado. E faz com que depois a mensagem seja espalhada para todo o mundo. E é interessante que a lição diz-nos uma coisa muito interessante, que é: este foi um dos primeiros atos de Cristo como nosso sumo sacerdote. E o seu primeiro ato foi enviar o Espírito Santo para que não estivéssemos sozinhos. Promessa que ele tinha feito, né? Quando diz: deixem-me ir. Não vos deixarei sós, né? Exatamente, enviarei um Consolador. E assim que Cristo chega lá. Isto é como se fosse uma afirmação do céu de que o Redentor tinha sido confirmado, não é? Verdade. Digamos que aqui, e se voltássemos ao início da lição, fizéssemos este percurso todo, há aqui toda uma ligação para perceber porque é que isto aconteceu. É incrível. Neste momento em que o Espírito Santo é derramado, podemos ter a certeza de que Jesus esteve perante o Pai e que Deus aceitou o seu sacrifício em favor da humanidade. Portanto, é uma prova em como aquilo que Cristo nos deu na cruz foi aceito por Deus como um pagamento da dívida dos nossos pecados. E nesse momento, então, temos este derramamento especial do Espírito Santo neste dia de Pentecostes, e desde então o Espírito Santo está junto. Há aqui uma frase que eu achei bastante interessante, que diz que é pelo Espírito que o coração é purificado, é pelo Espírito que o crente torna-se participante da natureza divina, e que é um privilégio de todo o filho e filha de Deus ter a presença permanente do seu Espírito. É verdade. Se nós queremos... É importante nós percebermos a importância que houve deste gesto, digamos assim. Se queremos ter uma igreja viva, uma igreja com mais poder, uma igreja que reflita plenamente as características de Cristo, não é com melhores programas, com mais atividades, com mais tecnologia, com mais o que for. Com mais infraestruturas, seja tudo, o que for. É com mais Espírito Santo. E isso é que pode fazer a diferença, quer nas nossas vidas, quer nas nossas igrejas. E o nosso tempo já está mesmo a acabar. Há uma frase que eu li na lição, e confesso de toda a lição, foi a frase que mais gostei, e é uma frase muito simples, e vai muito ao encontro daquilo que estavas a dizer em relação às infraestruturas, que diz que Jesus sabe as necessidades dos seus filhos e gosta de ouvir as suas orações. Quer dizer, se nós repararmos estes símbolos todos, como é que direi, este Deus perfeito, este Deus criador, e que depois, ao fim e ao cabo, tão simples de perceber que sabe aquilo que nós precisamos e que gosta de ouvir as nossas orações. É extraordinário. Eu quando olho para estas e outras histórias que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, eu olho sempre para Deus como alguém que está ansioso por nos ter junto a Ele. Não consegue quase estar em paz sem nos ter junto a Eles. Então, há esta ânsia de eu quero... Um pouco como aquele pai do filho pródigo, que estava sempre à espera do filho. Eu gostei também, já que estamos a terminar, de uma frase que vinha já no final da lição, que nos diz: nunca devemos esquecer que só as boas novas da salvação em Cristo podem alcançar e transformar o coração humano.
e levar pessoas a responderem ao chamado do Evangelho eterno para temer Deus, dar-lhe glória e para o adorar. Só as boas novas da salvação é que podem transformar corações. Só quando nós nos apercebemos desta grandeza que tem este Deus e ao mesmo tempo do seu amor por nós e da sua necessidade e da sua vontade em nos ter junto a eles, sem pecado, sem dor, com uma natureza diferente, é que isto nos faz sentir tão pequeninos, mas ao mesmo tempo tão grandes, porque somos objeto da adoração deste Deus Criador do Universo. E isso não há palavras suficientes para descrever este Deus que nos ama desta maneira. É uma boa maneira de finalizarmos as palavras cruzadas. Desejamos a todos que guardem um pouco do vosso tempo para estudar as lições. Seguramente que no final de cada lição, após lermos, ficamos sempre mais ricos e conseguimos compreender melhor estes símbolos e outros. E reforço a minha sugestão, façam uma chave com as legendas de cada símbolo que vamos encontrando ao longo do livro do Apocalipse, porque depois, quando voltarmos a ler, vai ser mais fácil de compreender e de interpretar os simbolismos que este livro nos traz. Desejamos a todos um bom dia e que continuem a estudar este livro do Apocalipse, que é sem dúvida um livro especial, e a seguir as nossas palavras cruzadas no nosso canal. Até à próxima.